Olá, eu sou a Bianca Grella. E eu, Ricardo Lauricella. Hoje vamos falar sobre o encantamento dos clientes da saúde. E o nosso convidado desse episódio de hoje é o Dr. Newton Tomil Miyashita, médico obstetra. Desculpa, vai ter que voltar. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre o encantamento dos clientes da saúde. E o nosso convidado desse episódio de hoje é o Dr. Newton Tomil Miyashita, médico obstetra e ginecologista, membro da Comissão de Aleitamento Materno da Febrasgo, gestor de serviços de saúde e administrador hospitalar pela FGV, EASP, ex-delegado do CREMESP, consultor técnico, ético e jurídico na saúde pela Ecoqualis, atual diretor técnico pela SBCD, Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, no Hospital Municipal de Cubatão, HMC. Olá, doutor Newton, seja muito bem-vindo. Olá, Bianca. Olá, Ricardo. Muito prazer em estar aqui hoje. Obrigado pelo convite e principalmente para falar desse tema de encantamento do cliente, que é um tema que me atrai muito e estou muito animado aqui para discutirmos o assunto. Que bom, doutor. Obrigado pela sua participação. E vamos relembrar aqui, em episódios anteriores, a gente falou um pouco sobre a atenção primária à saúde, porta de entrada da maior parte dos pacientes do Sistema Único de Saúde. E aí a gente vai avançando e, em determinados momentos, principalmente de urgência e emergência, a gente tem os hospitais, ou ainda de atenções diferentes tipos, atenções especializadas. Doutor, a gente sabe que existem os hospitais de maiores e menores tamanhos, hospitais públicos, hospitais privados, e todos eles têm diferentes tipos de formação, de grupo técnico. No Hospital Municipal de Cubatão, qual que é o perfil desse hospital que o senhor gerencia? Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar trabalhando com a SBCD em um hospital que tem uma característica especial que ela é única e exclusivamente SUS, né? Ele não é um hospital misto, não trabalhamos com convênios e particulares, e isso torna a nossa gestão de uma forma bastante homogênea, focada no cliente, com a possibilidade de fazermos o melhor pelo paciente SUS, né? Então, essa é uma oportunidade única de um hospital geral, onde nós temos atividades de maternidade, temos atividades cirúrgicas, cirurgia geral, nós temos várias especialidades aqui, incluindo pediatria, incluindo UTI neonatal, que é um adendo importante para a qualidade da nossa maternidade, da nossa assistência obstétrica. É um hospital que tem essa característica de estar adequado para as necessidades hoje da nossa municipalidade de Cubatão e também dos municípios vizinhos. Então, estamos aqui atuando hoje de uma maneira importante, sendo uma expectativa grande para a própria DRS, que é o Diretório Regional de Saúde, que olha pelo Estado como um todo, como um polo importante, está sendo organizado e montado para servir, inclusive, aos outros municípios, se necessário. Bem interessante. Show. Então, a gente tem aí uma estrutura parruda de atendimento, a gente tem bastante especialidade, tem centro oncológico, UTI neonatal, então a gente falou de maternidade, mas aí entrando um pouco efetivamente na questão da qualidade do atendimento hospitalar. Doutor, o que pode ser feito para melhorar a qualidade do atendimento? Então, eu sempre costumo separar o joio do trigo em relação à assistência. Existe uma parte técnica que é obrigatória, importante, sem dúvida nenhuma, todas as instituições exercitam, praticam, tentam fazer da melhor forma possível. E outro lado é que não podemos esquecer que esta qualidade da assistência técnica, ela é otimizada, ela é melhorada, ela é potencializada a partir do momento em que nós realmente conseguimos focar as nossas atenções no cliente. Não é atenção na doença, né? Não é a atenção na doença, no doente, e sim no cliente, na pessoa. Quando a gente percebe no indivíduo que está nos procurando para o atendimento, toda a questão humana, e para isso existe hoje programas oficiais e teorias muito importantes de humanização da assistência, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, melhorar essa parte técnica, otimizando a assistência, sempre melhorando, inclusive, a possibilidade do tratamento com sucesso e, quando possível, a cura do paciente. Doutor, e qual que seria a diferença entre satisfação
e encantamento dos clientes? Então, existe dentro de todas as instituições da área da saúde uma questão que é a pesquisa de satisfação do cliente, né? A satisfação do paciente. E a satisfação do paciente, ele é a parte que cuidamos das necessidades do cliente. Então, a satisfação do cliente vai perguntar para o cliente numa pesquisa interna ou externa, dizendo como é que foi o acolhimento, como foi a alimentação, como é que você foi tratado dentro da instituição, né? Isso, a satisfação do cliente, ele privilegia aquilo que a gente chama de necessidades dos clientes. Então, necessidade de alimento, necessidade de conforto, necessidade de descansar, de dormir, necessidade de ser atendido, necessidade de ser medicado, né? Isso são necessidades. Quando a gente fala de encantamento do cliente, aí é o plus, né? Então, satisfazer o cliente é cumprirmos a nossa obrigação de acolhermos adequadamente, de examinarmos adequadamente, de pedirmos os exames necessários, de fazermos um diagnóstico correto, de tratarmos esse paciente até, quando possível, curarmos esse paciente. Mas tudo isso faz parte de uma avaliação de satisfação do cliente, onde ele vai dizer se está satisfeito ou não com o nosso atendimento. Tudo isso que eu citei até agora, nada mais é do que a nossa pura obrigação. É exatamente isso que nós vendemos na área da saúde, né? O que nós prometemos entregar na área da saúde quando o cliente nos procura. Então, por isto tudo, incluindo quando a gente consegue curar o paciente, nós não merecemos palmas, nós não merecemos elogios, né? Fizemos simplesmente a nossa obrigação. Quando a gente ultrapassa esse limite dessa parte técnica perfeita, como eu citei, e pensamos na pessoa, no indivíduo, dentro das suas, não só das suas necessidades, mas também das suas vontades, aí nós estamos realmente entrando na dimensão humana das pessoas, dos indivíduos, né, dos nossos pacientes, onde, além das necessidades básicas que todo mundo tem, cada um tem a sua individualidade e as suas vontades. Quando prestamos atenção nessas vontades, aí a gente está caminhando para um outro patamar que, além da satisfação, é de encantar o nosso cliente. O nosso cliente encantado não é aquele que sai da nossa instituição agradecendo pelo bom atendimento. O nosso cliente encantado é aquele que sai da nossa instituição grato pelo nosso atendimento, mas dizendo: se por acaso precisar, eu volto para cá. Se por acaso eu precisar, eu vou trazer a minha mãe para cá. Se por acaso precisar, vou trazer o meu melhor amigo para cá. É esse sentimento que nós pretendemos buscar e conquistar para os nossos clientes encantados. Então, a diferença entre satisfação e encantamento está nessa diferença entre fazermos o que é a nossa obrigação e fazermos mais do que a nossa obrigação. E é o caminho que estamos tomando aqui nesse hospital. Além da satisfação desse cliente, é ele realmente sair encantado com o serviço, com o atendimento, né? Perfeito, com todo o pool de atendimentos recebidos durante o seu processo de internação, no caso do hospital, por exemplo. Mas o encantamento do cliente também pode acontecer no atendimento ambulatorial, no atendimento de um pronto-socorro, não necessariamente com a oportunidade que temos de um contato mais próximo, mais intenso e mais duradouro com os pacientes internados, né? O encantamento pode acontecer numa consulta de pronto-socorro que tenha durado 20 minutos, 15 minutos, né? E que, apesar do pouco tempo de contato, o paciente pode sair encantado. Isso é uma experiência que eu vivo no meu dia a dia. Eu sou um administrador hospitalar hoje, mas ainda continuo na assistência, continuo atendendo pacientes do SUS, principalmente, lá na capital, em São Paulo, onde eu sou médico obstetra. E eu não tenho dúvida nenhuma que existe essa possibilidade de, em pouco tempo de atendimento, na relação intensa que se tem no atendimento de uma urgência, de uma porta de urgência, de emergência, de um pronto-socorro, de conseguirmos encantar o cliente. Então, é uma estratégia que hoje já não é mais uma opção, na minha opinião, é uma obrigação. Quais os tipos de atendimentos, de estratégias? O que que o senhor poderia exemplificar? Alguma coisa que seja um diferencial entre o encantamento e só a busca da satisfação simples? Primariamente, o que os pacientes sentem
que precisam, mas que notam a diferença entre um atendimento com encantamento e um atendimento por cumprimento de obrigação, inicialmente é a percepção que o paciente tem de estar sendo realmente ouvido. Isso é uma coisa, infelizmente, que falta muito na área da saúde, por conta dos processos, por conta do movimento, por conta da formação médica e da formação dos funcionários, dos trabalhadores da área da saúde, por conta de uma cultura, por conta de uma falta de estratégia de gestão. O paciente ele é atendido muito fria e tecnicamente, rapidamente, e ele sai com a sensação de que não foi ouvido, e na grande maioria das vezes pode acontecer realmente de não ter sido ouvido adequadamente. Então, essa escuta atenciosa, carinhosa, calorosa, demonstrando interesse real na opinião do cliente, não só nas suas necessidades, mas nas suas vontades, é uma das estratégias do encantamento, né? O olho no olho, essa percepção que o cliente possa ter de que realmente você, profissional da área da saúde, está interessado no bem-estar e na satisfação desse cliente enquanto está sendo atendido. A segunda estratégia é o exercício do direito do cliente. O exercício do direito do cliente, na minha opinião, começa pelo direito de saber que tem direitos. Muitas vezes, nós profissionais da área da saúde, que temos melhor acesso às informações desse sentido, nós temos a certeza, nós temos a informação do direito que o cliente tem, que muitas vezes o próprio cliente não sabe que tem. É uma obrigação nossa, de profissional da área da saúde, esclarecer para o paciente, inclusive, do direito que ele tem, né? Muitas vezes ele está sendo atendido e culturalmente, principalmente no SUS, o próprio paciente ele acha que ele pode ser maltratado. E não pode, pelo contrário, ele tem direito a ter um atendimento atencioso, principalmente ter direito à informação. Eu acho que comunicação é uma estratégia, uma arte a ser exercida dentro da área da saúde, onde o paciente tem o direito e tem que receber todas as informações possíveis em relação ao seu diagnóstico, ao seu atendimento, o resultado de exame e do tratamento a ser instituído, para que ele também possa, através dessa informação recebida, ser um participante ativo do seu próprio tratamento, da sua própria cura. O paciente bem orientado, o paciente bem instruído, com certeza ele vai fazer exatamente aquilo que a conduta médica indica e vai colaborar com o seu tratamento. Então, o próprio resultado final do tratamento vai melhorar muito com o exercício do direito do paciente de ser informado. Esse é um direito básico, essencial. Então, além do direito de saber que tem direitos, o direito à informação é uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente se coloca numa posição de imposição, simplesmente faz uma receita, entrega na mão do paciente e cumpra-se, né? Sem que o paciente entenda por que é que estou passando aquela medicação ou aquela conduta e não entenda qual é a importância daquele medicamento ou da dieta ou da conduta prescrita, indicada. E o paciente vai fazer porque simplesmente recebeu uma ordem. Não, se ele entender a importância, não tem dúvida nenhuma que a própria atitude dele consigo mesmo melhora muito. E o resultado do nosso trabalho enquanto profissional da área da saúde, que é de tratar esses pacientes e, na medida do possível, curar, como eu sempre falo, vai ser muito melhor sucedido. Eu acho que esta parte do respeito pelo direito do paciente é básico para esse encantamento. Doutor, e como que essa ação de encantamento, diariamente, ela tem sido desenvolvida com os colaboradores do hospital? Então, o encantamento do cliente, nós temos clientes internos e temos clientes externos, né? Então, os clientes internos são todos os nossos companheiros de trabalho, onde o meu trabalho depende do trabalho do outro, o trabalho do outro depende do meu trabalho, e nós trocamos esta relação no dia a dia de trabalho, e cada um de nós somos clientes uns dos outros, né? O encantamento do cliente externo, que é o cliente, o paciente, e eu chamo de cliente, não é só paciente, eu queria deixar muito claro que o cliente, o paciente é cliente sim, mas o acompanhante,
que é já um direito legal, é cliente também. A família em torno desse paciente são os clientes, são clientes também. A sociedade em torno dessa família são clientes também. E as autoridades em torno dessa sociedade, que organizam essa sociedade, são responsáveis pela saúde dessa sociedade, são clientes também. Então, quando eu me refiro a clientes, não entendam que é só o paciente, né? É toda essa gama de pessoas que estão envolvidas nessa formação familiar, social, política, são os clientes que eu estou focando quando eu estou falando de encantamento do cliente. Mas é claro que eu só vou conseguir encantar o meu cliente externo, que é paciente, acompanhante familiar, sociedade e autoridades, a partir do momento que eu tiver o meu encantador encantado, o meu companheiro de trabalho, o meu funcionário do hospital, o profissional médico de enfermagem, a equipe multiprofissional, a minha recepção, né? A minha segurança, o meu pessoal da higiene, da alimentação, da nutrição, todos eles são clientes internos nossos, cada um de nós depende um do trabalho do outro para que o nosso trabalho saia bem feito. Eles têm que estar encantados para poder encantar os nossos clientes externos. Então, o trabalho inicial dentro de qualquer instituição organizada de saúde, para ousar, pretender encantar o cliente externo, precisa começar, sem dúvida nenhuma, com o encantamento do cliente interno. E o encantamento do cliente interno tem a mesma fórmula que eu acabei de falar agora há pouco, do encantamento do cliente externo. É o respeito aos direitos, é o respeito ao indivíduo, é o respeito às vontades de cada um, né? É o direito de ser ouvido. Então, dentro da nossa gestão aqui no Hospital Municipal de Cubatão, que é uma das características da SBCD e que me atraiu, inclusive, para trabalhar com a SBCD, duas palavras mágicas, que é humanização e transparência, né? Então, a SBCD me atrai a partir do momento que essas duas palavras fazem parte de toda a formação de missão, visão, valores que eles têm, né? Que seguem muito claramente e que me permitem trazer para essa gestão aqui do Hospital Municipal o mesmo estilo de trabalho. Então, junto com a municipalidade, junto com os pacientes, a gente tem exercitado essa transparência, essa porta aberta, essa nossa obrigação de oferecermos as informações para todo mundo, e isso funciona também para dentro da nossa instituição. Todos os nossos colaboradores eles estão convidados, eu não vou dizer convocados, que fica parecendo uma obrigação, né? Mas é quase isso, de participar da nossa gestão. Então, nós praticamos aqui uma gestão que é denominada de gestão com coparticipação. Todo mundo tem direito à opinião, todo mundo tem direito a participar do processo de gestão, todo mundo tem direito a trazer boas ideias, tentar trazer soluções, e isso tem tornado a nossa relação aqui internamente com muito respeito e com muita satisfação, acredito, de todo mundo. E esse é o caminho que nós estamos tomando para que a gente consiga encantar o nosso encantador. A partir do momento que o nosso encantador realmente estiver feliz aqui dentro, exercitando o que eu chamo de Ikigai. Ikigai é um termo japonês que vem de um estudo feito na ilha de Okinawa, onde avaliando alguma coisa na sua vida que você ama fazer, esta mesma coisa você sabe que você faz bem feito e está se dedicando para fazer cada vez melhor. Essa mesma coisa você tem o reconhecimento de alguém, que não necessariamente é pagamento em dinheiro, mas também inclui salário, né? Mas são as palmas do cantor, é o agradecimento do paciente, né? É o reconhecimento pelo seu bom trabalho. E quando você descobre que isso que você ama fazer, que você faz bem feito, que você é reconhecido por estar fazendo, está colaborando com o mundo, e eu chamo de mundo todo aquilo que não é você mesmo, né? É o seu próximo, é o seu vizinho, é o seu parente, é o seu paciente, né? Todo aquele que pessoas ou situações que não são propriamente de você mesmo, é o mundo. Quando você descobre que isso tudo está ajudando o mundo de alguma forma, você achou o seu Ikigai, que na verdade é o propósito de vida. Então, há um estímulo intenso aqui dentro da nossa instituição, aqui
Hospital de Cubatão, para que os nossos colaboradores consigam descobrir, cada um por si mesmo, o seu Ikigai. A partir do momento que descobrir que aquilo que ele faz aqui dentro da instituição, que começa pelo ajudar o mundo, que eu digo para todo mundo aqui dentro, independente da função, todos eles, no final da sua atividade, independente do que faça, administrativo, assistencial, não importa, eles salvam vidas, né? Então, um exemplo típico, básico, fácil de entender, é a nossa equipe de higiene do hospital, que está é a equipe que talvez tenha um contato maior em termos de tempo de contato pessoal com os nossos clientes internados, né? Eles estão o dia inteiro dentro do hospital fazendo o seu trabalho da higiene. E eles salvam vidas, sim, porque o trabalho deles bem feito diminui a minha taxa de infecção hospitalar. O trabalho deles bem feito aumenta a chance desse paciente que internou com um quadro infeccioso ou uma necessidade cirúrgica de ter alta mais precocemente, né? Aí você fala, mas da parte administrativa também salva vidas? Sem dúvida nenhuma, o nosso faturamento salva vidas. Mas como que o faturamento salva vidas? Eles só fazem contas? Não, porque eles são os responsáveis, inclusive, para cobrar para a nossa instituição ou para que os nossos gestores cada centavo daquilo que é merecido receber pelo trabalho realizado. E cada um centavo realizado é uma gota de dipirona, é um aparelho novo, é um profissional especializado. E aí o trabalho bem feito da parte deles, que não deixou perder um centavo do que é merecido, salva vidas, porque tudo isso é revertido em tratamento e em cura, né? Então, a partir do momento que o meu colaborador aqui descobrir, cada um por si, o seu Ikigai, o seu propósito de vida, não tenho dúvida nenhuma que já está num bom caminho para o seu encantamento. E esse funcionário, esse colaborador encantado, é a peça principal para o encantamento do nosso cliente externo. Essa é a nossa estratégia. Eu ia até te pedir uma mensagem final depois do nosso bate-papo, mas eu acredito aí, diante de tantas coisas maravilhosas que você colocou aqui para nós hoje, eu acho que a mensagem ela foi dita o tempo todo, né? Verdade. Mas fica à vontade, se caso você queira fechar esse nosso bate-papo hoje enriquecedor e de muito aprendizado com uma mensagem. Eu quero só deixar muito claro que assim, eu sempre falo isso para todo mundo e para mim eu pratico no meu dia a dia. Eu não tenho dúvida nenhuma que dentro da nossa instituição, no nosso trabalho aqui, do nosso hospital, e também na SPCD, não tenho dúvida nenhuma que isso se estende a todas as outras unidades, o indicador principal a ser medido para percepção do sucesso do nosso trabalho, do sucesso do nosso projeto, daquilo que a gente vem intencionando fazer, chama-se índice de felicidade. Eu quero declarar aqui a minha... Estou emocionado, tá? A Não, minha extrema felicidade em estar trabalhando aqui pela SPCD, no Hospital Municipal de Cubatão, onde eu estou tendo uma oportunidade única pela condição em que nós chegamos aqui, pela necessidade do município, pela possibilidade de melhorias que nós temos trazido aqui para a instituição, de exercitar o nosso trabalho, e isso vale para todo mundo que está aqui conosco. Eu tenho a prova irrefutável de que hoje nós temos um time coeso, harmônico, trabalhando lá, de braços dados aqui. As coisas só acontecem da maneira perfeita como tem acontecido, exatamente porque todo mundo está participando ativamente com essa intenção de trazer o seu melhor para a nossa instituição. Vide o evento recente que nós fizemos aqui com a palestra do Chico Lima, né, que veio falar de segurança do paciente. Foi um evento maravilhoso que realmente só aconteceu daquela forma com a participação de todos vocês. SPCD Unidos e os nossos colaboradores aqui do Hospital Unidos. Então, o meu índice de felicidade está batendo lá em cima. Essa é a declaração que eu queria fazer e eu quero que isto seja uma doença contagiosa, tanto quanto a pandemia, mas para o bem, né? Quero que todo mundo aqui dentro da instituição realmente consiga ter esse grau de felicidade que eu tenho tido. E eu não tenho dúvida que esse é o caminho certo para que a gente encante o encantador e que o nosso encantador encante os nossos clientes externos. maravilhoso. Obrigada. Eu acho que a palavra final é felicidade, agradecimento, é satisfação. E eu quero te agradecer,
né, pela presença aqui no nosso bate-papo de hoje, super enriquecedor. Dr. Newton, muito Obrigado. obrigado. E a gente provavelmente vai ter novas conversas aí. Obrigado pelo relato emocionado. E eu quero lembrar a todos que o Fala SBCD é uma produção da comunicação corporativa da SBCD, junto a convidados espetaculares como o Dr. Newton. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, doutor.